Olá, senhoras e senhores, aqui é Luiz Fernando Ecofluxo. Eu fiz essa apresentação a pedido de alguns dos nossos clientes que querem entender um pouquinho mais de como e quanto se forma de água no condensado ou na linha de um processo de compressão de ar. Espero que gostem. Bom, vamos começar pela tabela de umidade, que é a que rege esse processo físico. Então, essa tabela relaciona a capacidade de retenção que o ar possui em função da temperatura. Aqui na coluna da esquerda, nós temos uma temperatura, por exemplo, 100 graus. Então, 1 metro cúbico de ar a 100 graus pode reter no formato de vapor 588 gramas por metro cúbico. Ou seja, esse grande volume de água não vai se dissipar em meio ao ar no formato de gás e não será visto água no formato líquido. Água no formato líquido só será vista se for disponibilizado mais do que 588 gramas. Mas a temperatura de 100 graus ocorre dentro do compressor. O que nos interessa, por exemplo, nos exemplos que nós vamos dar, é a temperatura de 45 graus, 64 gramas por metro cúbico, 40 graus, 50 gramas por metro cúbico. Aqui você já nota que existe sempre uma redução em função da menor temperatura. Aqui 20 graus, 17 gramas por metro cúbico. Essa temperatura é importante porque é a temperatura, em geral, muito próxima de emissão do compressor. E 5 graus, que cabem apenas 6,7 gramas por metro cúbico. Então vamos começar com um exemplo de um sistema sem secador. Bom, então vamos avaliar como exemplo um local onde o ar ambiente está a pressão relativa de 0 bar, pressão absoluta de 1 bar, que é natural. A temperatura é 20 graus centígrados nesse local e a umidade relativa do ar é 8,5 gramas por metro cúbico, ou seja, 50% da umidade relativa do ar. Esse ar é admitido pelo compressor, que vai elevar a pressão para um sistema de 7 bar. Então, a pressão relativa passa para 7 bar, a pressão absoluta é multiplicada por 8 vezes a pressão absoluta anterior, então vai para 8 bar. E digamos que na saída do compressor, a temperatura está em 45 graus. A quantidade de água que existe neste sistema é calculada pela quantidade de água que existia no processo anterior, multiplicado por 8, que foi a compressão, ou a relação entre a pressão absoluta antes e depois. Isso significa que nós temos, nesse momento, 68 gramas por metro cúbico. Mas, a temperatura de 45 graus, o ar só tem a capacidade de reter 64 gramas por metro cúbico, como nós vimos na tabela anterior. O que significa que 4 gramas não conseguem ser retidas no formato de vapor. Então, passam para o estado líquido. O líquido será removido do sistema se os purgadores estiverem funcionando adequadamente. Já no vaso de pressão, o processo que ocorre é o mesmo. Nós continuamos a mesma pressão, no entanto, a temperatura se resfria, passou de 45 para 38 graus. Nós continuamos com 64 gramas que vem do processo anterior. Só que o ar agora a 38 graus tem a capacidade de reter somente 39 gramas por metro cúbico. Então, a diferença entre 64 gramas por metro cúbico que existem, menos a capacidade de retenção de 39 gramas, resulta na transformação de 25 gramas por metro cúbico de ar em líquido. Se os purgadores estiverem funcionando, esse líquido é descartado pela sala dos compressores. Total descartado nesse exemplo, 29 gramas por metro cúbico. Até aqui é o momento onde nós gostaríamos que a água fosse descartada. Daqui para frente, o sistema conduz para os consumidores. Ocorre que para os consumidores, o processo é o mesmo, mas ocorreu a redução de temperatura natural pela troca térmica que ocorre na tubulação. Nós continuamos tendo 39 gramas por metro cúbico que vem do processo anterior,
só que a 20 graus o ar só pode reter 17 gramas por metro cúbico. Então, 22 gramas, que é a diferença de 39 menos 17, passam para o estado líquido e são descartadas lá nos consumidores. Eventualmente existem purgadores na linha, mas em geral a água se forma no local menos desejado, que é próximo aos equipamentos de produção. Bom, então nesse exemplo, para um compressor de 400 kW rodando 24 horas em carga e que tem uma vazão de 3.200 metros cúbicos por hora expressos na ISO 1217, que é 1 bar, essa é a norma que os fabricantes de compressores usam para expressar as pressões ou as vazões dos compressores. O volume de ar comprimido é 3.200 metros cúbicos dividido por 8, então deve-se dividir por 8 para trazer a vazão para a condição de ar da pressão absoluta de 8 bar. Resulta em, por dia, 9.600 metros cúbicos de ar que são comprimidos. 9.600 vezes as 29 gramas por metro cúbico que foram separadas lá na sala de compressores, resulta 278 quilos, ou melhor, 278 litros de água por dia, que é descartado por esse compressor lá na sala de compressores. Eu usei como exemplo um compressor de 400 kW, que foi um dos clientes que solicitou essa apresentação, mas essa mesma proporção pode ser feita. Então, num compressor de 40 kW, é separado 27,8 litros de água por dia. Então, essa proporção você pode usar para cálculo. Já lá na linha de ar comprimido, onde foram separadas 22 gramas por metro cúbico, formaram-se 211 litros de água por dia. Então, a gente pode ver aqui o efeito indesejado da condensação de água pelo resfriamento do ar que vai para a linha de ar comprimido. Bom, vamos agora para um sistema com secador. O início do processo é o mesmo. Nós temos aqui o ar admitido a 20 graus, que está com a umidade relativa do ar em 8,5. Esse ar é comprimido. Esse ar se aquece, portanto ele é comprimido e se aquece, portanto ele pode reter 51 gramas por metro cúbico, só que formam 17 gramas de líquido. Essas 17 gramas de líquido, se os purgadores estiverem funcionando bem, vão ser descartados. Agora com um secador. No secador ocorre um resfriamento do ar à temperatura de 5 graus centígrados. Essa é a temperatura do ponto de orvalho que aparece nos secadores. É muito importante, a Ecofluxo fez um trabalho bem profundo sobre este assunto. Apesar de alguns secadores terem lá o seu mostrador que mostra essa temperatura de resfriamento, pode ser que essa temperatura não esteja realmente atingindo o ar que passa. Então, eu recomendo lerem um boletim da Ecofluxo que fala só sobre esse assunto, que vai discutir todas as possíveis falhas de secador. Mas, se realmente esse ar estiver sendo resfriado a 5 graus centígrados, e nós tínhamos um total de 51 gramas por metro cúbico que veio do processo anterior, a 5 graus o ar cabe no formato de vapor apenas 6 gramas por metro cúbico. A diferença, 44 gramas por metro cúbico, vai ser desprezado lá no purgador. Tá? Novamente, até aqui é o ponto onde nós esperaríamos a formação do condensado. Já lá no consumidor, na produção, o ar que carrega somente 6,7 gramas por metro cúbico, ele se aquece até 20 graus. Então, a umidade relativa que esse ar de 20 graus a 8 bar pode conter é 17 gramas por metro cúbico. Nesse caso, ocorre a primeira inversão, onde nós temos uma capacidade maior de reter do que na verdade nós temos. Então, por isso, não há formação de líquido no sistema de ar comprimido. Então, aqui é o processo de formação de água
dentro de um sistema de ar comprimido. Espero que tenham gostado. Dúvidas, estamos à disposição. Aqui segue o telefone, meu telefone. E também como nos encontrar nas redes sociais, no LinkedIn Ecofluxo, no Facebook e também o nosso website. Acredito que todos também conhecem o nosso canal do YouTube, que é youtube/ecofluxo com 2 Cs. Um grande abraço a todos.